Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos. Olá, professor, bom dia. Você já defendeu? Não, professor, defenderei dia 28, a princípio. Dia 28 de abril, né? Tá certo, pessoal. Bom, então hoje é a última aula do curso, tá? Que a gente vai fechar com um artigo meu, né? Que foi publicado na Investigação Econômica do México, né? Mas eu tenho uma versão anterior a ele, que em português, né, foi publicada aqui na revista Economia da Ampec, tá? Mas essa versão que está no México é mais sofisticada. Tá? Bom, mas então vamos começar aqui. Todo mundo vendo meu slide? Sim, estamos vendo, sim. Bom, então o artigo original era chamado um modelo Keynes-Minsky generalizado de flutuações cíclicas, né? Foi um artigo que eu escrevi com 3 alunos da pós-graduação em Economia da UNB, fizeram a minha disciplina, acho que foi não sei se foi crescimento e distribuição ou macroeconomia financeira, agora não lembro mais, né? Bom, mas vamos lá. Um fato estilizado fundamental sobre a dinâmica das economias capitalistas é de que as flutuações, os ciclos econômicos, né, são flutuações irregulares e persistentes das variáveis macroeconômicas em torno de suas respectivas tendências de longo prazo. Quer dizer, via de regra, nos livros de macroeconomia, principalmente nos livros introdutórios, os ciclos econômicos aparecem representados como umas ondinhas, né, bem regulares, né, em torno de uma tendência de longo prazo. Isso passa para os alunos a impressão equivocada de que as flutuações cíclicas elas são regulares, como se fosse uma espécie de termostato de geladeira. Quer dizer, essa expressão não é minha, é do falecido professor Antônio Barros de Castro, quando se referia ao modelo do Michael Kalecki, né, de ciclos econômicos, que dá aquele modelinho bem flutuações regulares, né, ou seja, com amplitude constante, né? Bom, existem alguns paradigmas alternativos para explicar a questão das flutuações cíclicas. Uma é a teoria dos ciclos reais de negócios, né, que o Roberto Heller adora, né? E o que prevê, né, esse paradigma? Bom, é a ênfase nos choques exógenos da tecnologia, num contexto de equilíbrio competitivo walrasiano, como fonte das flutuações cíclicas do nível de produção e de emprego. Nesses modelos, os ciclos econômicos são a resposta ótima dos agentes à ocorrência de choques tecnológicos, de forma que não há nenhum espaço para melhorar o bem-estar dos agentes por intermédio da introdução de políticas anticíclicas. Aliás, isso me faz lembrar a aula magna do Robert Lucas, né, no encontro da Ampec de 1994, que foi em Florianópolis, foi o primeiro que eu participei. O título da aula magna era The End of Macroeconomics. E o Lucas, bom, por que ele dizia The End of Macroeconomics? Porque ele estimava, não, qual seria a perda de bem-estar, ou melhor, desculpe, o ganho de bem-estar para o cidadão americano médio, né, se os ciclos econômicos fossem eliminados, o bem-estar anual, né, o ganho de bem-estar. E ele estimava o ganho de bem-estar em $4,80, ou seja, o que seria equivalente naquela época a um hambúrguer do Big Mac, né? Então, ele dizia, ciclos econômicos não são importantes, porque, no final das contas, né, são a resposta ótima dos agentes, né, aos choques tecnológicos e, portanto, a gente tem que se preocupar não com as flutuações cíclicas, mas com o crescimento de longo prazo. Tá? Bom, ainda no paradigma dos ciclos reais de negócios, a demanda agregada não desempenha nenhum papel na explicação das flutuações do nível de produção e de emprego. Bom, e o segundo paradigma é o que eu estou chamando de teoria keynesiana em sentido amplo, né? A teoria keynesiana em sentido amplo considera que as flutuações cíclicas resultam da dinâmica da demanda agregada
num contexto no qual os mercados não estão em equilíbrio, principalmente o mercado de trabalho. Tá? Bom, dentro da tradição keynesiana, né, existem dois tipos de modelos. O primeiro é o modelo de impulso-propagação. O que é o modelo de impulso-propagação? Os modelos de impulso-propagação são modelos nos quais se especifica uma fonte exógena de choque sobre o sistema. Na tradição keynesiana, são choques de demanda agregada, e um mecanismo pelo qual esses choques se propagam pelo sistema econômico, dando origem às flutuações do nível de atividade econômica. Via de regra, nessa classe de modelos, o mecanismo de propagação é a existência de algum tipo de rigidez nominal, que pode ser contratos salariais justapostos, menocostes, quase racionalidade, enfim, coisas que eu acredito que vocês tenham visto no curso de Macro 2, que faz com que as empresas respondam a um choque exógeno de demanda agregada por intermédio de um ajuste das quantidades produzidas, ao invés de um ajuste do nível de preços. E o segundo tipo de modelo, que provavelmente vocês nunca viram no curso de economia, são os modelos de movimento perpétuo, em latim, perpetuum mobile. O que são esses modelos de movimento perpétuo? São modelos em que você não precisa de choque exógeno para gerar os ciclos. Na verdade, o ciclo econômico resulta da interação endógena entre variáveis econômicas. Via de regra, a interação entre dois efeitos. O efeito do multiplicador keynesiano, que vocês viram no curso de Macro 1, e o efeito do acelerador, que provavelmente vocês viram na cadeira de crescimento econômico, né? Não sei se foi o Mauro ou o Ricardo, com o modelo Harrod, né? Em que o investimento é induzido pela variação da renda. Então, o modelo multiplicador-acelerador, cuja primeira versão foi do Samuelson, de 1939, é um modelo em que eu tenho duas equações. Eu tenho uma equação em que o nível de renda no período T é igual ao valor do multiplicador vezes o investimento no período T, e uma segunda equação, que é a do acelerador, em que o investimento no período T vai ser uma função da variação da renda entre o período T-2 e o período T-1. Ok? Bom, então, a interação entre esses dois mecanismos, entre o multiplicador e o acelerador, resulta no surgimento de flutuações regulares e persistentes do nível de atividade econômica, independente da ocorrência de qualquer choque exógeno ao sistema. Então, exemplos desse tipo de modelo são do Samuelson, 1939, o do Hicks, 1950, e do Michael Kalecki, 1954. Sim. A ideia disso é que você tem um steady state, você dá um peteleco, e aí, se for um peteleco para cima, ele sobe para cima para sempre, e se for um peteleco para baixo, ele para baixo. Não? Não. Você consegue, na verdade, o modelo pode dar isso, né? Mas, via de regra, o que vai acontecer nesses modelos é que eu vou cair numa equação de diferenças finitas de segunda ordem, ou seja, eu vou ter uma equação do tipo YT igual a alfa1 YT menos 1, mais alfa2 YT menos 2, mais uma constante qualquer, C. Tá? E aí, existe uma constelação de parâmetros, o alfa1 e o alfa2, né, para os quais eu tenho flutuações regulares do nível de atividade econômica. Tá? Ou seja, que eu tenho flutuações com amplitude e variabilidade constante ao longo do tempo. Mas isso é uma propriedade das equações em diferenças finitas de segunda ordem. Equação de diferença finita de primeira ordem não gera isso. Tem que ser uma equação de diferenças finitas em segunda ordem. Ou seja, eu tenho que ter YT menos 1 e YT menos 2. Tá. Intuitivamente, a lógica é que você... Porque, assim, eu pensei o seguinte, o multiplicador, ele vai, por exemplo, com o aumento de demanda agregada, ele vai induzir um aumento ainda maior de demanda agregada depois de um tempo. E o acelerador é a mesma coisa, né? Então, se são duas variáveis que são, sim, tem um grau de simultaneidade, se você dá um peteleco para cima em alguma delas, uma vai gerar peteleco para cima na outra, né? Isso que eu não estou entendendo. Mas então, aí você tem que entender a lógica do modelo. Como o investimento em T é uma função, né,
da variação da renda entre T-1 e T-2 e T-1, o que acontece é o seguinte, é que o mecanismo de feedback, tá? É que nem, imagina, o efeito multiplicador, a gente sabe que o efeito multiplicador, ele vai, é como se fosse, você joga uma pedrinha na água, né? O efeito multiplicador é isso. Você joga uma pedrinha na água, aí a primeira onda é maior, a segunda um pouquinho menor, a terceira um pouquinho menor que a segunda, assim sucessivamente até que zera. Então, você tem esse efeito que tende a fazer com que a flutuação seja amortecida, né? Bom, o efeito acelerador faz o contrário. O efeito acelerador é como se eu jogasse uma pedrinha na água e a primeira onda, a segunda onda é maior do que a primeira, a terceira é maior do que a segunda, e assim, no longo prazo, teria um tsunami. Tá? Então, o que acontece é que, para uma certa constelação de valores dos parâmetros, os dois efeitos se anulam e as ondas ficam com amplitude constante. Ok? Tá. Entendi. É isso. Legal. Tá? No CALEC, isso está um pouco mais sofisticado, tá? Porque no CALEC, o que acontece? O ciclo é basicamente o ciclo do investimento. Quer dizer, então, o que acontece? Você tem, quando as empresas estão aumentando o investimento, então, devido ao princípio da demanda efetiva, elas estão aumentando o lucro. Então, isso aumenta a taxa de lucro. Aumentar a taxa de lucro, isso aumenta o investimento. Né? Bom, só que o estoque de capital vai aumentar com delay. Né? Então, vai chegar um momento em que aquele investimento que foi feito em T-2, T-1 e T vai maturar na forma de um estoque de capital maior. E, na medida que você aumenta o estoque de capital, dada a massa de lucros, a taxa de lucro cai. Caindo a taxa de lucro, o investimento cai. Entendeu? Então, nesses modelos de ciclo, sempre tem um efeito de autoalimentação positivo explosivo, você sempre tem um mecanismo explosivo e um mecanismo de amortecimento. Os dois mecanismos estão operando ao mesmo tempo. Tá? E aí é só você descobrir quais são os valores dos parâmetros que fazem com que os dois efeitos se cancelem mutuamente. Quando eles se cancelam, você tem uma flutuação regular. Essa é a intuição. Entendi. É porque, na verdade, assim, a criação de estoque não gera demanda suficiente para necessariamente absorver esse estoque todo, né? Pode ser, Exatamente. dependendo do parâmetro, pode ser menos. Isso, Não, tá. exatamente. Entendi isso. É devido Obrigado. ao efeito. No final das contas, é devido ao efeito, à interação entre o efeito demanda e o efeito capacidade do investimento. Quer dizer, quando você aumenta o investimento, você aumenta a demanda. Né? Então, você aumenta a produção. Só que um tempo depois, você vai aumentar o estoque de capacidade. Tá? Então, quando aumenta a demanda, as firmas aumentam o investimento. Né? Porque elas ficam com um estoque de capital menor do que o que elas desejam. Tá? Mas quando esse investimento matura na forma de maior capacidade produtiva, aí ocorre o contrário. É por isso que eu tenho as flutuações. Ok? Ok, sim, perfeito. Bom. Professor, a última pergunta. E por que esses modelos não são mais vistos assim? Bom, eles não são mais vistos no mainstream economics, né? Quer dizer, no mainstream economics, não. Mas porque você... os modelos de movimento perpétuo, eles não são modelos muito suscetíveis à estimação econométrica. Eles são modelos que servem mais para simulação em computador. Então, tem um outro tipo de metodologia, né, que é diferente. Né? E também tem o fato de que modelos lineares geram flutuações regulares do nível de atividade. E a gente não observa isso no mundo real. Quer dizer, as flutuações são irregulares. Então, durante muito tempo, não havia um instrumental matemático para você tratar direito de flutuações irregulares. Hoje em dia, a gente pode fazer isso com teoria do caos. A teoria do caos é modelo de movimento perpétuo, não é modelo de impulso-propagação. Ok? Exige uma matemática muito mais sofisticada do que a dos modelos de impulso-propagação. O modelo DS já é um grande modelo de impulso-propagação.
Então, o senhor considera os modelos de movimento perpétuo mais interessantes para explicar a realidade, de forma geral, sim? Eu acho que sim, muito mais interessantes. Você pode, hoje em dia, não só que a gente tem a matemática, a gente tem a capacidade computacional que antes a gente não tinha. Quer dizer, hoje em dia, qualquer notebook que tenha um Maple ou um MATLAB consegue simular modelos de movimento perpétuo com trajetórias caóticas. Tá? Ok, Marcos? Sim, sim. Bom, nos primeiros modelos keynesianos de movimento perpétuo, aqueles lá do Samuelson, do Hicks e do Kalecki, as variáveis financeiras não desempenhavam nenhum papel relevante na dinâmica cíclica, a qual resultava apenas da interação entre o efeito multiplicador e acelerador. No entanto, como nós vimos ao longo deste curso, na segunda parte, aliás, na terceira parte, as variáveis financeiras sempre desempenharam um papel fundamental para a dinâmica macroeconômica na literatura keynesiana de caráter mais apreciativo, notadamente nos escritos de Hyman Minsky. E aí os dois livros, o Can It Happen Again, de 1982, e o Stabilizing and Stable Economy, de 86. Com efeito, Minsky apresentou a assim chamada hipótese da instabilidade financeira, segundo a qual as flutuações observadas do nível de produção e de emprego resultam da evolução endógena das estruturas de passivo das empresas em direção a posturas crescentemente frágeis, o que acaba tornando inevitável a ocorrência de uma crise financeira e a queda consequente do nível de investimento e de produção. Nos últimos, vamos dizer assim, 95, 2005, nos últimos 30 anos, foram desenvolvidos alguns modelos matemáticos que tinham por objetivo formalizar alguns dos aspectos da hipótese da instabilidade financeira do Minsky. O modelo que eu acho que foi seminal nessa literatura foi o do Taylor e O'Connell, aliás, publicado no Journal Mainstream, que é o Quarterly Journal of Economics, né? O Taylor, o Lance Taylor, né? E o O'Connell, Stephen O'Connell. Nesse artigo, apresenta-se um modelo macrodinâmico linear com o objetivo de mostrar a possibilidade de ocorrência de uma crise financeira a partir de um processo de deflação de ativos causado por uma redução exógena do estado de confiança. A deflação de ativos ocorre em função da endogeneidade do valor do estoque de riqueza da economia, o qual resulta das decisões de composição de portfólio dos agentes econômicos. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. No modelo ISLM, o estoque de riqueza dos agentes é exógeno, né? Ou seja, a riqueza está dividida entre moeda e títulos, né? E a decisão de composição de portfólio dos agentes altera apenas a proporção da riqueza alocada em moeda e títulos, mas não afeta o preço desses ativos. No modelo Taylor-O'Connell, eles acrescentam um terceiro ativo, que são ações, né? Então, um modelo que tem moeda, títulos e ações, e o preço das ações é uma variável endógena. Então, quando ocorre um aumento da preferência pela liquidez dos agentes, então ocorre uma redução da demanda de ações ou aumento da demanda de moeda, o preço das ações cai e, com isso, cai o valor do estoque de riqueza financeira dos agentes. Um segundo modelo foi do Jarsulik, publicado no Journal of Post-Keynesian Economics em 1989, no qual ele apresenta um modelo macrodinâmico não linear, no qual a interação entre o investimento e as condições de financiamento na economia dá origem a flutuações regulares na forma de um ciclo limite. O que é um ciclo limite? O ciclo limite é uma órbita fechada em torno de um ponto de equilíbrio, né? Então, portanto, eu estou falando de um sistema 2x2, né? Um sistema com duas variáveis endógenas, duas equações diferenciais não lineares, né? E essa órbita fechada, ela tem a propriedade de que ela funciona como um atrator para todas as demais trajetórias do sistema. Ou seja, se a economia estiver, vamos dizer assim, fora da órbita fechada, em qualquer ponto ela vai convergir para a órbita fechada. Se ela estiver dentro da órbita fechada, em qualquer ponto ela também converge para a órbita fechada.
Né? Então, aí você tem um ponto de equilíbrio, tem uma órbita fechada em torno daquela posição de equilíbrio, e a economia, qualquer que seja a condição inicial dela, vai convergir para aquela órbita fechada, o que significa que, no longo prazo, o sistema vai ficar rodando, né? Se eu tenho um sistema YX, né? Eu vou ficar com flutuações, né? De Y em X em torno do que seria o steady state do modelo. Né? O terceiro modelo foi do Kim, os dois publicados no Journal of Post-Keynesian Economics, é o Stephen Kim, né? Em que ele desenvolve modelos do tipo predador-presa. Tá? Modelos predador-presa são originários da biologia, né? Então, são a interação entre duas espécies. Né? Você pode, por exemplo, ter lobos e cordeiros. Né? Então, quando a população de cordeiros começa a crescer muito, os lobos ficam mais bem alimentados, eles se multiplicam, né? E vai crescendo a população de lobos. Mas, na medida que cresce a população de lobos, eles vão comendo muitos cordeiros, até que a população de cordeiros começa a cair. No que começa a cair a população de cordeiros, os lobos começam a passar fome, morrem, aí diminui a população de lobos, e é o que permite, novamente, o aumento da população de cordeiros até o final dos tempos. Né? Esse é o modelo predador-presa. Né? Bom, mas no modelo do Kim, né, o predador é o endividamento das firmas e a presa é a participação dos lucros na renda. Né? Então, a interação entre essas duas populações dão origem a flutuações regulares do nível de endividamento e da distribuição funcional da renda. Isso posto, o Stephen Fasari, o Piero Fierri e o Greenberg desenvolveram em 2008, né, um novo modelo, que eles chamaram de modelo Keynes-Minsky, né? Ou seja, eles desenvolvem um modelo no qual as flutuações do nível de atividade econômica são resultado das flutuações do investimento e do endividamento, num contexto em que a distribuição funcional da renda permanece constante ao longo do tempo. Por que eles estão mantendo a distribuição de renda constante? Porque é um fato estilizado de que, ao longo do ciclo econômico, a participação dos salários e dos lucros na renda não varia muito. Tá? Então, o modelo do Kim era um modelo de ciclo meio esquisito, porque era um modelo de ciclo em que você tinha grandes variações da distribuição de renda entre salários e lucros, coisa que não é observada no mundo real. Né? Bom, o aspecto fundamental do modelo FFG, tá? Agora vai ser a nossa abreviação, é a incorporação do assim chamado acelerador financeiro, no qual a decisão de investimento em capital fixo é positivamente afetada pelo fluxo de caixa gerado pelas firmas, o qual depende, entre outras variáveis, dos serviços financeiros relativos ao estoque de endividamento. Quer dizer, esse acelerador financeiro é uma maneira de você formalizar a influência da estrutura de capital da empresa na sua decisão de investimento. Quer dizer, quando a gente viu a teoria do investimento do Minsky, né, nós vimos que no modelo do investimento do Minsky você determina simultaneamente o investimento e o capital, a estrutura de capital. Quanto maior for a participação do capital de terceiros no capital total da empresa, maiores deverão ser as margens, o risco, desculpe, do tomador e do emprestador, e, portanto, menor investimento. Então, é essa ideia que o Fasari, Ferry e Greenberg estão introduzindo no modelo formal, que tem sua origem nos escritos de Minsky. Bom, dessa forma, a evolução da taxa nominal de juros passa a ter um papel de importância fundamental na dinâmica do investimento e, por conseguinte, na dinâmica do nível de atividade econômica. Ao relacionar a taxa de inflação com o nível de atividade econômica por intermédio de uma versão modificada da equação de Phillips, FFG constrói uma relação do tipo predador-presa para investimento e endividamento. Como é que acontece isso? Um aumento do investimento gera um aumento do nível de atividade econômica, o aumento do nível de atividade econômica gera um aumento da taxa de inflação, e o aumento da taxa de inflação gera um aumento da taxa nominal de juros. O aumento da taxa de juros resulta no aumento dos encargos financeiros relativo à dívida das empresas, reduzindo assim o seu fluxo de caixa.
A redução do fluxo de caixa atua no sentido de desestimular investimento, dando início a um movimento de contração do nível de atividade. Esse movimento, por sua vez, induz a uma redução da taxa de inflação, fazendo com que a taxa de juros e os serviços financeiros relativos ao endividamento das empresas se reduzam. Né? Então, essa é a mecânica do modelo Vasari-Ferri-Greenberg. Bom, esse modelo tem algumas limitações. Primeiro, que no modelo deles, eles usam, para determinar a taxa de juros, a equação de Fischer, né? Que diz que a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a expectativa de inflação. Bom, isso significa que a taxa nominal de juros é independente da política monetária, sendo determinada com base numa relação de Fischer, onde a taxa nominal de juros é o resultado da adição entre a taxa real de juros, que ele supõe constante ao longo do tempo, e a taxa de inflação, que varia de acordo com a equação de Phillips. Dessa forma, a política monetária não desempenha nenhum papel na determinação da taxa de juros, o que elimina ex ante a possibilidade de se usar a política monetária como instrumento de estabilização do nível de produção e de emprego. Segunda limitação, as séries macroeconômicas do modelo Vasari-Ferri-Greenberg apresentam flutuações regulares, ou seja, periodicidade e amplitude constantes em torno dos valores de steady state dessas variáveis. O problema com esse tipo de flutuação é que no mundo real as séries macroeconômicas apresentam flutuações essencialmente irregulares, ou seja, a periodicidade e amplitude das flutuações são variáveis ao longo do tempo. Bom, e aí então, que eu resolvi meter a minha colher, né, na discussão do modelo Vasari-Ferri-Greenberg, em que o artigo que eu faço com os meus coautores é estender o modelo Vasari-Ferri-Greenberg por intermédio da incorporação de uma regra de Taylor e de um processo markoviano de formação de bolhas especulativas no valor da riqueza financeira dos consumidores, o qual passa a influenciar a dinâmica do consumo agregado. Essas extensões têm por objetivo não só tornar o modelo em consideração mais compatível com as ideias de Hyman Minsky a respeito da dinâmica financeira dos ciclos econômicos, como principalmente avaliar o papel da política monetária e das bolhas especulativas para o fenômeno da persistência das flutuações cíclicas. Bom, e aí nós temos a estrutura do modelo, né? A primeira equação é uma função de investimento. O investimento do período T é uma função da renda do período T-1, da taxa de crescimento esperada da renda, então é neta 1, G chapéu T, Y, T-1, mais um termo que representa o acelerador financeiro, que é o CF, é o cash flow da firma no período T. PT é o nível de preços. Então, eu estou considerando o cash flow esperado, tá? Nesse modelo aqui, para a gente ter ideia da notação, toda vez que uma variável estiver com um acento circunflexo, significa que o valor esperado da variável. Ok? Bom, o cash flow esperado, por sua vez, vai ser a receita esperada da firma, que é preços vezes a quantidade que ela espera vender no mercado, menos a folha de salários esperada, menos os encargos financeiros da dívida da empresa, que é a taxa nominal de juros no tempo T, vezes o estoque de endividamento no período T. Bom, se eu dividir, né, a primeira equação por YT, tá? Por YT menos 1, tá? Então eu vou ter o IT minúsculo é investimento em T, dividido pela renda do período T menos 1. Então é neta 0, mais neta 1, G chapéu T, mais neta 2, 1 menos ômega, onde ômega é a participação dos salários na renda, vezes 1 mais G chapéu T, onde G chapéu T é a taxa de crescimento da renda no período T, menos neta 2, que multiplica RT, vezes D minúsculo T, onde D minúsculo T é a dívida, o estoque de dívida das empresas do período T, dividido pela renda, tá, do período T menos 1, tudo isso multiplicado por 1, dividido, melhor dizendo, por 1 mais a taxa de inflação no período T. Bom,
A equação seguinte me dá a dinâmica da dívida das empresas, tá? Isso aqui não é dívida pública, não, é dívida das empresas. O estoque de dívida no período T é o estoque de dívida no período T-1, mais o endividamento líquido das empresas no período T. Qual vai ser o endividamento líquido dela? Vai ser o seu fluxo de caixa, né? Vai ser a folha de salários no período T-1, mais o investimento que elas realizaram no período T-1, menos os encargos financeiros no período T-1, menos a receita que eles tiveram no período T-1. Né? Então, se isso aqui, né, for positivo, né, significa que as saídas de caixa no período T-1 foram superiores às entradas de caixa e, portanto, você precisa cobrir essa diferença com novos empréstimos. Bom, faço o mesmo expediente, divido ambos os lados dessa equação por YT-1, e eu tenho, então, a equação que me dá a dinâmica da dívida como proporção do PIB, a dívida das empresas como proporção do PIB no período T. Ok? Alguma dúvida até aqui? Professor, eu não entendi o final, quando o senhor divide o Dzinho, né, o pequeno, o D pequeno, é quando o senhor divide o DT por YT-1. YT menos 1. Eu não... Por exemplo, esse ômega, o ômega minúsculo, né, ele é a relação... Weight share. É o weight share. Ah, tá, o weight share, entendi. E Tá? o Y e o Izinho minúsculo é o investment share? É o investment share, mas definido com base na renda do período anterior. Entendi. Tá? Tá, não, tá. Eu consegui entender, sim. Ok. A próxima equação é a função consumo. Na função consumo, eu vou supor que eu tenho dois tipos de consumidores. Eu tenho o consumidor keynesiano, que é o consumidor que está restrito pela renda que ele já recebeu. Então, o consumo depende da renda do período anterior. E eu tenho os forward-looking consumidores, que é o pessoal da renda permanente. Né? Vocês viram também em macro 2, imagino. Né? Quer dizer, você tem a chamada hipótese do consumo da renda permanente, em que os consumidores não estão restritos por liquidez, então eles podem tomar emprestado, ou melhor, hipotecar renda que eles ainda não ganharam para financiar o consumo hoje. Tá? Então, lambda 1 é o parâmetro que me dá a propensão marginal a consumir da renda futura, porque o G chapéu T é a taxa esperada de crescimento da renda, e o lambda 2 me dá a propensão marginal a consumir da renda passada. Tá? Bom, a equação seguinte é a condição de equilíbrio no mercado de bens, que vai me dizer que a renda tem que ser igual ao consumo mais investimento. Estou numa economia fechada e sem governo, tá? Só que ao invés de definir da maneira tradicional, YT igual a CT mais IT, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo YT por YT menos 1, do lado esquerdo, certo? E do lado direito eu vou dividir CT por YT menos 1 e o IT por YT menos 1. Então eu vou ter IT mais lambda 1, 1 mais G chapéu T mais lambda 2. Então, essa é a condição de equilíbrio no mercado de bens. A equação seguinte é a minha curva de Phillips para os salários. PWT é a inflação salarial. Tá? Então, a inflação salarial vai ser 1 mais tal, onde tal é o crescimento da produtividade do trabalho, que eu vou considerar como uma constante exógena, ok? Mas aqui e o dentro do parênteses. Então, os trabalhadores, eles, no fundo, o que essa equação está me dizendo é que nas negociações coletivas entre trabalhadores e firmas, os trabalhadores desejam um aumento dos salários nominais que, incorpore os ganhos de produtividade obtidos, 1 mais tal, incorpore a inflação esperada, Pi chapéu T, e o último termo reflete a situação prevalecente no mercado de trabalho. Então, sigma 1, UT-1 menos U estrela. O estrela é a NAIRO, é a Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment. Né? Então, se a taxa de desemprego estiver abaixo da NAIRO, então o mercado de trabalho está superaquecido, então os trabalhadores vão querer um aumento de salário que é superior à inflação esperada, mais o ganho de produtividade. Do contrário, né, o mercado de trabalho vai estar desaquecido e a inflação salarial vai ser inferior, né,
ao crescimento da produtividade mais a inflação esperada. Agora, o que tem de diferente nessa equação de inflação salarial é que eles estão, na verdade, adicionando um termo de esterese, tá? Ou seja, a inflação salarial também depende, ela não depende apenas, melhor dizendo, da diferença entre a taxa de desemprego e a NAIRO, mas também do histórico do desemprego. Ou seja, se o desemprego, né, o desemprego nos períodos recentes for um desemprego baixo, então isso puxa a elevação dos salários nominais. Se o histórico recente de desemprego é de desemprego alto, isso tende a pressionar os salários, a inflação salarial para baixo. Ok? Então, são esses efeitos que nós temos no modelo. Bom, LT é a taxa de emprego. Agora estou aqui do lado direito do slide. LT é a taxa de emprego. A taxa de emprego é definida como o número de trabalhadores empregados dividido pela força de trabalho total. Tá? Bom, é o inverso da taxa de desemprego. Né? Na verdade, o LT é 1 menos a taxa de desemprego. Bom, como é que a taxa de emprego evolui ao longo do tempo? A taxa de emprego no período T vai ser igual à taxa de emprego do período T menos 1, que multiplica 1 mais GT, onde GT é o crescimento do PIB, dividido por 1 mais tal, onde tal é o crescimento da produtividade. Então, se a taxa de crescimento for maior do que do PIB, for maior do que a taxa de crescimento da produtividade, a taxa de emprego vai estar aumentando ao longo do tempo e, portanto, a taxa de desemprego vai estar diminuindo ao longo do tempo. Do contrário, se o crescimento do PIB for menor do que o crescimento da produtividade, a taxa de emprego vai estar caindo ao longo do tempo, ou seja, a taxa de desemprego vai estar aumentando ao longo do tempo. A segunda equação é a equação de inflação. A taxa de inflação vai ser 1 mais a taxa de variação dos salários nominais, dividido por 1 mais a taxa de crescimento da produtividade. Tá? Então, é menos 1. Ok? Por fim, a última equação nos dá a regra de formação de expectativas. Eu estou dizendo que o valor esperado da variável x para o período t é o valor observado dessa variável no período t menos 1. Ou seja, eu estou usando um padrão adaptativo de formação de expectativas. Ok? Alguma dúvida sobre a estrutura do modelo? Por mim. Tranquilo? Imagino que vocês nunca tenham visto um modelo desse tipo, né? Não, professor. Esse tanto de coisa assim, eu nunca tive Não contato, mesmo. não. Professor, para ser muito honesto, eu nunca tinha visto um modelo que endogenizasse esterese. Eu fiquei até curioso com isso. Mas está aí, esse modelo de 2008. Né? Para quem diz que heterodoxo não faz modelo. Bom, e aí o que acontece? Como as equações em diferenças finitas que compõem o modelo Fazari-Ferri-Greenberg são não lineares, deve-se proceder a simulações numéricas para explorar o comportamento do mesmo. O horizonte temporal de simulação é de 100 trimestres, ou seja, 25 anos. Para a simulação do modelo, foram utilizados os mesmos valores dos parâmetros usados no artigo original. Então, os valores utilizados para a simulação foram esses aí. Neta 1, 0,15, neta 2, 0,35, participação dos salários na renda 0,8, taxa de juros real de 1% ao ano, lambda 1, 0,4, lambda 2, 0,4, lembrando que são as propensões marginais a consumir com base na renda futura e com base na renda presente, ou anterior. Sigma 1, 0,05, sigma 2, 0,15. O crescimento da produtividade anual é de 3% ao ano. A meta de inflação, tá? De 2% ao ano. A NAIRO é de 4%. E a taxa de crescimento natural da economia é de 3% ao ano. Tá? E aí, a gente simula o modelo, tá? E nós temos aí as séries geradas pelo modelo. Tá? Vamos no quadrante superior esquerdo, nós temos a taxa de desemprego, em rosinha. Vocês observem que ela flutua em torno da NAIRO, que é 4%. Logo abaixo, em azul,
nós temos a taxa de crescimento, né? Taxa de crescimento flutua em torno de 0,5% por trimestre, lembrando que aqui o período de tempo é trimestral, tá? E a taxa de inflação está aí flutuando também em torno de 0,5% por trimestre, tá? Bom, nos outros 3 quadrantes, principalmente no quadrante inferior esquerdo, nós temos o movimento de predador-presa, né? Crescimento e dívida, né? Então, observem, ó, quando a taxa de endividamento se reduz, aqui, ó, o que acontece? Isso permite uma aceleração do crescimento. Por quê? Olha aqui para o quadrante superior do lado direito, né? Quando a taxa de juros sobe, né, ela está subindo, a taxa de investimento está caindo. Aí, quando a taxa de juros começa a cair, o investimento começa a subir, devido ao efeito acelerador financeiro, tá? E também aqui no último quadrante do lado direito, tá? Nós temos o comportamento da taxa de investimento e da taxa de endividamento. É aqui que fica bem claro mesmo a relação predador-presa, quer dizer, o nível de endividamento é o predador, a taxa de investimento é a presa, né? Bom, mas o que a gente observa, assim, olhando para esses resultados? Que é termostato de geladeira, né? Tudo bem regular, né? Bem monótono, né? Acontece sempre do mesmo jeito, né? Pode ser muito bonito do ponto de vista matemático, mas não é assim que o mundo funciona. Bom, então o que eu fiz? Eu adicionei, né, algumas alterações ao modelo. A primeira foi a regra de Taylor, né, que é a primeira equação aí. Então, a taxa de juros meta target para o período T vai ser a taxa de juros de equilíbrio, que seria a inflação mais a taxa de juros real, mais um termo que reflete o desvio da inflação com respeito à meta, onde o alfa π é o peso que o policymaker dá ao desvio da inflação com respeito à meta, mais um termo que representa o desvio esperado do produto com respeito ao produto potencial, tá? Que é o YFT. Bom, o que seria esse YFT? Para a gente ter o YFT, eu vou ter aqui que definir quem seria o crescimento potencial do produto, tá? Então, vai ser 1 mais tal, dividido por 1 menos a taxa de desemprego no período T menos 1, e, a partir daí, eu defino, então, o produto potencial para o período T. Observem que existe esterese também no caso do produto potencial, quer dizer, a estimativa que o Banco Central faz do produto potencial, ela própria varia de acordo com a trajetória da economia, né? Bom, fazendo as devidas substituições, a equação 4 me dá a regra de Taylor para o modelo. Aí o que eu faço? Adiciono a regra de Taylor no modelo, com os mesmos parâmetros, né, que o Fazari, Ferrer e Greenberg adicionaram. No caso do peso, o alfa π e o alfa y, eu uso exatamente os que o Taylor utilizou no artigo original dele, tá? Em que é 0,5 para cada um. E aí o que acontece? O ciclo desaparece. As flutuações, ao invés de serem flutuações regulares, viram flutuações amortecidas. Ou seja, aqui fica claro o papel da política monetária como estabilizadora do nível de atividade econômica, né? Bom, mas então, né, o que eu estou mostrando é que se você pegar a estrutura do modelo Ferrer, Fazari e Greenberg, que é um modelo predador-presa, mas se você colocar uma regra de Taylor na política monetária, ele não é mais capaz de gerar flutuações regulares e persistentes do nível de atividade econômica. O ciclo econômico vai embora, tá? Bom, e aí a pergunta é, como é que eu posso reintroduzir as flutuações cíclicas no contexto desse modelo? É aqui que entram as bolhas, né, especulativas e o efeito riqueza. Dado que a adoção de uma regra de política monetária como a regra de Taylor estabiliza a economia, eliminando os ciclos econômicos no longo prazo,
pergunta-se que elemento poderia explicar a persistência das flutuações num marco teórico como apresentado por Fazari, Ferri e Greenberg. Uma hipótese preliminar a ser feita é se a ocorrência de um fenômeno frequente, como o das bolhas especulativas, poderia explicar essa persistência. Bom, e aí que entra a bolha markoviana. A inclusão de uma bolha markoviana determinística, aí é com base no livro do Salvo, de 97, a qual afeta a riqueza dos agentes e, dessa forma, o dispêndio de consumo por intermédio do efeito riqueza. No modelo original do Fazari, Ferri e Greenberg, o consumo dos agentes dependia dos parâmetros lambda1 e lambda2, que representavam a propensão marginal ao consumir dos agentes, com base na renda esperada e na renda passada, respectivamente. Né? A inclusão do efeito riqueza adiciona um novo elemento à função consumo dos agentes, baseado na riqueza deles, que também não era modelada. Para a inclusão no modelo da riqueza dos agentes, assume-se que essa riqueza é distribuída de forma uniforme entre eles e essa riqueza se constitui no valor agregado das ações, ou seja, do capital das empresas participantes do modelo do período inicial. Esse valor é, então, sujeito a uma bolha markoviana em cada período, de maneira que o valor da riqueza pode aumentar uma taxa fixa em função do crescimento da bolha ou cair bruscamente ao valor inicial, caso em que a bolha explode. A dinâmica da bolha vai ser definida exogenamente, tanto a taxa anual de crescimento quanto a probabilidade de estouro da bolha em cada período são parâmetros exógenos. Então, as hipóteses para a gente introduzir essa bolha markoviana vão ser as seguintes. Primeiro, as empresas não possuem ações em sua carteira. Durante a simulação, não são colocadas à venda ações do mercado primário e as ações são possuídas pelos consumidores não empresariais. O valor inicial da riqueza dos agentes é o valor dessas ações, dado pelo valor do capital no início da simulação. Né? E o efeito riqueza no consumo é linear com a riqueza. Assim, o efeito global sobre o consumo das riquezas dos agentes não depende da distribuição de riqueza entre os agentes econômicos. E o efeito riqueza é backward-looking. Entende-se que os consumidores levam em conta a riqueza que possuem ao início do período, igual a possuída ao final do período anterior, e não a que possuirão no final do período. O comportamento da bolha é descrito em termos reais, e não em termos nominais, por meio de uma taxa de crescimento da bolha, B, que é anual, e da probabilidade de estouro da bolha em cada período de simulação, dada por PB. Então, é assim que funciona a bolha markoviana. VST é o valor das ações que os consumidores possuem no período T, que vai ser igual ao valor possuído no período anterior, vezes 1 mais B, onde B é a taxa de crescimento da bolha, mas isso ocorre com uma probabilidade 1 menos PB, caso em que a bolha cresça. Se a bolha explodir, o valor das ações volta ao nível inicial V0. Né? Para que a bolha possa crescer ao longo do tempo, né, eu vou supor que a taxa de crescimento da bolha é maior do que a taxa de crescimento da economia. Né? Então, isso é uma bolha. Ou seja, uma bolha é uma trajetória de crescimento do valor das ações, no qual o valor das ações pode crescer a taxa B com uma certa probabilidade, 1 menos PB, ou pode explodir e voltar ao valor inicial. Né? Bom, então eu preciso, para adicionar a bolha no modelo, fazer uma mudança na função consumo. Função consumo agora tem um terceiro componente, que é a riqueza. Então, eu tenho lambda 3, que é a propensão marginal a consumir com base na riqueza, vezes a riqueza dos agentes do período anterior. Isso me leva a redefinir a condição de equilíbrio no mercado de bens, que agora depende não só do investimento, do investment share no período T-1, da taxa de crescimento esperada pelos agentes, mas também da riqueza como proporção da renda, que é o V minúsculo. E a riqueza como proporção da renda evolui de acordo com a terceira equação, ou seja, VST minúsculo é igual a VST menos 1 minúsculo, que multiplica 1 mais B sobre 1 mais GT. Bom,
Os parâmetros adicionais do modelo são o lambda 3, que é a propensão marginal a consumir da riqueza, é bem baixinho, é 0,001. A taxa de depreciação é de 3,5% ao ano. A taxa de crescimento da bolha é de 40% por período. E a probabilidade de estouro da bolha é de 12,5% por período. Bom, está aí o resultado de uma simulação. Eu estou dizendo o seguinte, isso aqui não é válido para qualquer simulação, ou seja, eu posso, como eu tenho uma bolha markoviana, toda vez que eu rodar o modelo, vai dar um resultado diferente. Tá? Ou seja, eu tenho um modelo que pode gerar milhares de cenários possíveis. Este é um cenário que foi simulado, ou seja, trata-se da realização, uma realização do processo estocástico da bolha markoviana. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, existe uma simulação possível para cada realização do processo estocástico da bolha markoviana. Ou seja, existe uma simulação possível para cada história da bolha. Porque a bolha tem uma probabilidade de explodir a cada período. Ela pode explodir ou não. Isso é o acaso que determina. Então, para cada história da bolha, eu tenho uma simulação diferente. Eu simulei uma. Então, que está aí, a gente observa como que modifica completamente, né, o cenário. Agora eu tenho flutuações irregulares, né, do nível de atividade econômica, da taxa de desemprego, da taxa de juros, da taxa de inflação, etc, etc. Né? E assim, a simulação que eu estou usando é essa aqui, ó, em que eu tenho a bolha, ó, lembrem-se que são 100 períodos, né, 25 anos. Então, do mês 1 ao mês 11, a bolha subiu, explodiu, subiu, explodiu, subiu, explodiu, subiu, explodiu, mas ela teve uma super bolha, que por sorte ou azar não explodiu, ela vai do mês 53 até o mês 78 e aumenta muito. Aí, de repente, ela explode. No que ela explode, ela produziu uma grande depressão. Né? Se vocês olharem, né, aqui nessa figura, aqui, ó, olha, aqui a taxa de investimento a partir do mês 80, ela despenca, né? A taxa de desemprego a partir do mês 80, ela explode, né? Essa economia entrou numa grande depressão. Bom, isso aqui são mais detalhes técnicos. Bom, e aí o que acontece? Como eu falei, aquilo ali foi a simulação para uma realização do processo estocástico. Mas eu posso fazer milhares de simulações. E aí, o que é que eu faço com milhares de simulações? Eu uso uma simulação de Monte Carlo, né, que, na verdade, vai calcular as médias das variáveis em 5.000 realizações possíveis. Né? Bom, e aí, o que é que a gente observa a partir da simulação de Monte Carlo? Com relação aos dados de crescimento e recessão, verifica-se que as recessões se iniciam, em média, 5 trimestres após o estouro da bolha e têm duração média de 5,4 trimestres, ou seja, 16 meses. Com relação ao coeficiente do efeito riqueza lambda 3 e da riqueza inicial, que é o valor base para o crescimento da bolha, o estudo não foi conclusivo. Por outro lado, bolhas com maior taxa de crescimento, B, provocam maior número de recessões, e bolhas com maior probabilidade de estouro, PB, provocam menor número de recessões. Uma redução nos pesos da inflação e do crescimento na regra de Taylor reduz o número de recessões, sugerindo que a adoção da regra de Taylor na situação testada aumenta o número de recessões comparativamente à sua não adoção. Com relação ao desemprego, verifica-se em todos os 5.000 casos que, mesmo após o término da recessão, o mesmo continua aumentando até atingir um máximo de aproximadamente 10% da força de trabalho, 4 a 5 períodos após o estouro. Lembrando que o período aqui é trimestral. Por outro lado, o investimento sofre uma queda brusca após o estouro da bolha e se recupera antes do término da recessão, sendo um fator importante de recuperação para a economia. A inflação mostra um padrão fixo de pequeno aumento
até o início da recessão e depois entra em queda até uns 7 a 8 períodos após o estouro da bolha, chegando em alguns casos a níveis de deflação. Com relação à perda média de riqueza associada à ocorrência de recessões, ela é superior a 80% do patrimônio inicial em todas as situações testadas. No entanto, a mínima perda de riqueza que causou uma recessão, que pode ser considerado um indicativo de fragilidade da situação econômica testada, mostra que as situações de maior fragilidade são aquelas em que a bolha tem maior taxa de crescimento ou nas quais os pesos da regra de Taylor são menores. Por outro lado, as situações de menor fragilidade são aquelas que as bolhas apresentam uma menor taxa de crescimento ou quando a riqueza inicial, que serve de base para o crescimento da bolha, é menor. E com isso, eu termino a apresentação do modelo. Né? E era isso. E agora, o que vocês quiserem perguntar. Não tem nada para perguntar, mas eu achei muito interessante mesmo o modelo. Assim, me agregou bastante coisa, eu achei. É um modelo, como eu te disse, isso é o que se faz. Na verdade, o modelo já está meio defasado, mas isso é modelagem heterodoxa top de linha. É isso que se faz. Oi, diga. O resultado da regra de Taylor é interessante, né? Como a adoção Ela mais instabiliza. Ela instabiliza. Interessante. Professor, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, em relação a esse modelo. Assim, como solução à falta de ciclos, né, no modelo anterior, no FFG, né, o senhor adotou É no FFG com a regra de Taylor. com a regra de Taylor, isso, com Isso. política monetária, né? A política monetária estabilizava o ciclo, né? E aí o senhor adotou para introduzir ciclo as bolhas marcovianas, né? Isso. Mas quando a gente pensa assim, não sei, numa experiência real, por mais que de fato a gente tenha momentos de explosão de bolhas que geram ciclos, né? Cada vez em frequência maior, né? Às vezes a cada 20 anos, 10 anos e tal. Existem outros motivos para ciclo econômico, né? E aí eu fiquei pensando como é que a gente endogeniza isso, por exemplo, o mercado mundial. Ou Bom, então... você tem fatores extraeconômicos. Quer dizer, você teve agora a Covid-19, que não gerou uma queda, uma crise, que é um extraeconômico. Aí não tem como você endogenizar. Tá? Mas, se você pensar, por exemplo, a crise financeira de 2008, foi uma enorme explosão de uma bolha especulativa em ativos reais, no caso, imóveis. A bolha explodiu, e aí, pelos mecanismos que nós vimos, né, de securitização de ativos, as instituições financeiras estavam com muitos desses ativos nos seus balanços e quebraram. Mas aí o mecanismo é um pouco diferente, porque aqui, aqui a maneira mais simples que eu de introduzir crise financeira, que foi o seguinte, você tem a explosão de uma bolha que afeta a demanda agregada por intermédio do efeito riqueza, certo? Riqueza dos consumidores. Então, na verdade, o que entra em colapso, se a gente pensar em termos da demanda agregada, é o consumo. Tá? Enquanto que na crise de 2008, o que você teve foi uma paralisação do mercado de crédito. Quer dizer, primeiro o mercado interbancário e o mercado de crédito em geral. E aí tem um componente que é um pouco mais sofisticado para você introduzir, que é o capital de giro para as empresas. Quer dizer, houve, na verdade, em 2008, um colapso simultâneo da demanda e da oferta, porque as empresas ficaram sem capital de giro para poder financiar, né, a compra de insumos, etc. E aí houve também um colapso na produção. Tá? Entendi, faz sentido mesmo. Eu estava pensando também, professor, assim, eu estou jogando isso porque me veio à cabeça durante a explicação, mas o modelo FFG também, com política monetária, né? Ele, de alguma forma, não considera a ciclicidade minskiana, eu acho, porque Como? Desculpe, não considera?
a ciclicidade, a endogeneidade de ciclos do Minsky, de fragilidade financeira, na medida em que, de alguma forma, a política monetária, como ela está, ao passo que ela estabiliza, quando a gente tem a fragilidade financeira, ela também pode desestabilizar, né? Foi o que aconteceu em 2008, por exemplo. Sim, mas aí é que você tem que entender que no modelo Fazari-Ferri-Greenberg, quer dizer, a questão da fragilidade financeira se dá pelo nível, pelos serviços da dívida, né? Então, o que acontece? Quando a taxa de juros sobe, porque a economia está superaquecida, né? Então, isso aumenta os encargos financeiros, diminui o fluxo de caixa das empresas e, com isso, reduz o investimento. Né? Quer dizer, no modelo Ferri-Fazari-Greenberg não tem crise financeira. Né? É só um modelo predador-presa. Né? E aí o que acontece? A política, quando os juros estão subindo, é porque a inflação, a economia está superaquecida. O que a política monetária faz é diminuir o sobreaquecimento, ou seja, ela contrarresta o efeito que gera as flutuações cíclicas no modelo original. Tá? Por isso que o ciclo desaparece. Tá? Agora, as questões minskianas, quer dizer, a ideia, o turning point do ciclo econômico do Minsky é uma crise financeira. Tem algum momento, a economia está aquecida, não sei o quê, o Banco Central sobe os juros, e tinha um monte de empresa que estava com financiamento especulativo e Ponzi que quebra. Tá? Então, é nesse momento que dá o turning point. Tá? Quer dizer, isso não está no modelo Fazari-Ferri-Greenberg. Tá? No modelo deles não tem crise financeira. Tá? O modelo deles é só uma interação entre as variáveis reais e as variáveis financeiras. Um modelo tipo predador-presa. E aí, quando você introduz a regra de Taylor, some. Né? O ciclo vira amortecido. O que eu faço aqui, no fundo, é simular uma crise financeira. Claro. Ou seja, você tem uma bolha markoviana que em algum momento vai explodir. Tá? Porque qualquer evento, o menor que seja a sua probabilidade, no longo prazo ocorre. Certo? Sim, então, sim. Naquela simulação, né, padrão, vamos dizer assim, o que aconteceu foi que as bolhas explodiam, né, a cada 10 trimestres, mais ou menos, mas teve uma vez que uma bolha, por sorte, ficou 30 trimestres crescendo. Aí aquilo gerou um enorme aumento na riqueza financeira dos consumidores, que quando explodiu, fez com que o consumo despencasse. Né? E aí a economia entrou em depressão. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, isso é uma simulação de uma crise financeira em larga escala. Né? Sim, não faz sentido. Dizer, como o período é de 25 anos, quer dizer, o modelo mostrou que é possível ter uma grande depressão a cada 25 anos, o que é um pouco exagerado, porque na história do capitalismo é a cada 70, 80. Né? É que você tem uma grande crise. Né? Mas, de qualquer maneira, o modelo mostrou que é possível ocorrer uma grande depressão. Sim, não, eu entendi. Inclusive, então, é quando o senhor justamente coloca, quando o senhor endogeniza essas crises, que você, de fato, coloca no modelo a fragilidade, né, do Miskiano. Então. Exato, exato. Sim, sim. Não, faz sim. Tanto, isso também é coerente com o seu resultado de que a regra de Taylor gera instabilidade, né? Justamente sim. Porque é o Banco Central que, na verdade, gera instabilidade em alguma medida, né? Não é que eles gerem instabilidade, é que a reação do Banco Central não é adequada. É que, para lidar com esse tipo de coisa, você precisa de regulação financeira e não de política monetária. Entendeu? Sim, entendi. Ou seja, o que a gente viu? Que bolhas que tenham menor taxa de crescimento e maior probabilidade de explodir causam menos recessões. Como é que você afeta a taxa de crescimento da bolha e a sua probabilidade de explodir? Por intermédio da regulação financeira. E é justamente o que foi sendo desmontado desde a liberalização, né, feita pelo Reagan e pela Thatcher. O liberalismo, né, dos anos 80 e 90, na verdade, afetaram tanto a taxa de crescimento da bolha como a sua probabilidade de explosão. Aumentaram a taxa de crescimento da bolha e reduziram a probabilidade de explosão. Então, geraram uma super bolha. Esse é o ponto.
Sim, O entendi. problema é que a regulação financeira é assim, impossível eliminar as bolhas. É impossível. Mas o que você pode fazer é evitar a tal da super bolha. Porque a super bolha, quando explode, aí arrasa quarteirão. Maravilha, professor. Não, deu para entender perfeitamente, assim, eu agradeço. Foi bem interessante mesmo. E aí, Isabel? Professor, eu achei muito legal. Depois eu vou ver com mais calma e aí qualquer coisa eu mando dúvida por e-mail. Tá bom. E aí, João? Tá tudo tranquilo também. As dúvidas do Marcos eram dúvidas que eu não sabia que eram dúvidas para mim, mas aí deu para dar mais uma elucidada também. Foi muito bom. Realmente foi o que eu tinha falado, que dá para trazer bastante coisa desses modelos. Isso, de alguma forma, é um modelo que sugere uma adoção de uma regra monetária diferente, né? Não é que ele sugere a adoção de uma regra monetária diferente. Ele sugere que você precisa de regulação financeira para você afetar a taxa de crescimento da bolha e a probabilidade de estouro da bolha. Entendi. Tá? Uhum. A regra de Taylor não tem nada, a princípio, contra ela. Tá? Mas o que o modelo está mostrando é que se você adota a regra de Taylor e liberaliza os mercados financeiros, em algum momento vai dar uma M. Bom, deu, a gente viu, deu. No modelo e viu na realidade. Quer dizer, se achava, né, até antes da crise financeira de 2008, né, que os ciclos econômicos tinham sido eliminados, porque a gestão macroeconômica, com base no novo consenso, blá, 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 novo consenso macroeconômico, tinha eliminado os ciclos. E a possibilidade de crises. Isso era que se dizia em 2005, 2006, 2007. Daí por que eles... Bom, por que o Fazari e Ferry Greenberg fizeram o modelo? Justamente para mostrar que as condições financeiras podem gerar ciclo, mas eu acho que o modelo deles ainda era incompleto, no sentido de que você tinha que mostrar que a política monetária não era suficiente para eliminar os ciclos. Você tem um outro elemento, que é um elemento especulativo, né, que é que a gente está chamando de bolha, né, mas que torna possível a ocorrência de uma grande crise. E foi exatamente como ele mostrou. Exatamente como ele mostrou. Sim, eu fiquei impressionado também com a accuracy do modelo. Modelo muito interessante. E é assim, modelagem desse tipo é o que se faz nas outras ciências, na física, se faz na meteorologia, se faz na biologia. Você pega um modelo desse, roda milhares de vezes, vê pela simulação de Monte Carlo e vê quais são as irregularidades. Essa é a metodologia usada. Não é de modelos da SGE, de não sei o que, isso aí é bobagem. Entendeu? Ok, pessoal? Legal, professor. Legal mesmo. Bom, então com isso, tá, estamos chegando ao final, né, da disciplina de Macroeconomia 3. Quer dizer, hoje eu ainda vou deixar a prova no site para vocês. Eu combinei quando mesmo para vocês entregarem? Daqui a uma Foi semana. acho que foi uma semana, até dia 26. Terça-feira da semana que vem, né? Isso. Ok. Então fica para terça-feira da semana que vem. Tá? Eu também vou pedir permissão para vocês para poder usar a aula de hoje. Vou para botar lá no YouTube do grupo. Todo mundo de acordo? Sim, por mim pode botar. Sim. Marcos? Sim, professor. Tá bom. Então eu vou pedir para o Daniel fazer o download da aula de hoje, tá? E colocar no site. Bom, eu vou parar a gravação. Né?